Cuphead, um jogo que certamente você já ouviu falar, lançado lá em setembro de 2017, um ano que por sinal só teve jogos incríveis, mas que com certeza esse jogo se destacou completamente dos demais, justamente pela sua estética, mecânica, com os bosses chatos pra porra. Mano, eu não suporto essa desgraça, mas enfim, opa, prazer, me chamo Irigo e na verdade a gente não vai falar em si do jogo, e sim da animação lá da Netflix, onde a gente vai fazer uma análise de um certo episódio e tirar certas reflexões. Lá na terceira temporada, no episódio 10, a gente conhece a senhorita Cálice, que por sinal tem uma história de vida bem triste, onde ela acaba perdendo os pais e acaba parando em um orfanato, onde a mesma era explorada com trabalho infantil. E cara, mesmo ela tendo essas condições difíceis, ela não iria ficar apenas lá aceitando isso, sendo explorada e maltratada. E é exatamente isso que ela não fez. Ela não ficou esperando um milagre que fosse cair do céu e resolvesse lá tudo por ela. Pelo contrário, ela mesma decidiu fugir por conta própria, onde ela acabou roubando lá uma régua que era usada pra bater nos outros órfãos, e acabou improvisando uma asa, que acabou fugindo daquele orfanato. E cara, ao fugir, ela percebe que a vida na rua é muito pior, é muito mais cruel. E com isso a gente já consegue tirar um ensinamento, que é sobre o realismo, sobre a esperança. Que na história dela nos ensina que embora a esperança ela seja essencial para as nossas vidas, a gente não tem que esperar que as coisas se resolvam sozinha. Dante uma vez disse que a educação ela é a chave para o progresso humano, e a gente não deve esperar pelos milagres, mas sim usar a razão e o trabalho árduo para moldar o nosso destino. Com isso, o ensinamento grande é que o primeiro passo para mudar a situação difícil é agir, mesmo que o caminho seja muito difícil, porque a vida ela nem sempre vai oferecer situações fáceis e difíceis e colocar lá pra você escolher. Às vezes, você só vai escolher opções difíceis, mas cada escolha que a gente faz nos dá a chance de aprender e crescer e mudar o que você quer mudar na nossa vida. Tá, beleza, e depois de passar por tudo isso e acabar morando na rua, ela percebe que a vida não é fácil, e ela começa a perceber que pra sobreviver, ela vai ter que usar tudo que tem na sua disposição. Então ela começa a usar o seu carisma, começa a escamar o pessoal com o jogo do tigrinho, fazendo de tudo pra garantir que ela vai conseguir sua alimentação. E depois ela acaba sendo atropelada, morre e vai pro inferno. Com isso, ao chegar no inferno, ela acaba vendendo a sua alma em troca de um futuro favor ao diabo. E com isso, já não traz mais uma nova moral: a desconstrução do milagre fácil. No momento em que a senhorita Cálice toma uma decisão de vender a sua alma em troca de favores, ela tá meio que buscando um atalho, uma forma rápida de escapar da dura realidade em que ela estava se encontrando naquele momento. Até porque ela passou por muitas coisas. Sofria abuso de trabalho lá no orfanato, teve que fugir, teve que morar na rua. Então até ali, a vida dela já foi muito marcada por muitas dificuldades, sofrimento e uma constante luta pela própria sobrevivência. E nesse ponto da história, ela já tá exausta. E a promessa de uma solução rápida feita pelo diabo é muito irresistível. E esse momento pode ser visto como uma ilustração da ideia de que muitas vezes em momento de desespero, as pessoas acabam buscando soluções mágicas ou milagres para seus problemas. Ou seja, algo que não exija o esforço necessário para mudar a realidade de uma maneira duradoura. A proposta do diabo nesse contexto representa o desejo humano de evitar a luta e o sofrimento e de buscar respostas que à primeira vista isso pode meio que parecer resolver tudo com um simples acordo, o que a gente sabe que não é verdade. Com isso, um tempo se passa e ela acaba conhecendo o Chicrinho e o Caneco, o que faz seus melhores amigos. E logo após, o diabo acaba chamando ela lá pro inferno pra cobrar o acordo que foi proposto em troca da sua volta, da sua vida lá. Então ele o pede pra que a Cálice acabe traindo seus amigos, seus novos amigos. E ela até tenta distrair ele pra que ele esqueça desse pedido, desse acordo, pá, mas dá meio que errado. Então o diabo lembra a ela como seria sua vida sem esse acordo, no caso a morte dela. E com isso, ela tenta entregá-los para o diabo através de um contrato, mas ela acaba desistindo. Com isso, pro diabo decidir se tira ou não a sua vida, eles fazem uma competição de dança, onde nos é apresentado lá o rei dado, que inclusive é chato pra caralho, onde a senhorita Cálice, ganhando numa competição lá de dança com o diabo, perde porque é sabotada com as bolinhas de gude, e ela claramente iria morrer ali mesmo pro diabo, mas se não fosse o Chicrinho, ela teria o seu fim. A reflexão que eu posso trazer pra esse fim é o peso do pacto e a responsabilidade sobre suas escolhas. O momento em que o diabo pede pra Cálice trair os seus amigos, no caso o Chicrinho e o Caneco, traz uma reflexão profunda sobre como nossas escolhas anteriores podem colocar em risco as pessoas que nós amamos.